Fala galera, análise de Flamengo 1, Santos 2, pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos começar aí olhando para o comportamento das equipes na partida. A gente vê que o Flamengo teve 60% de posse de bola contra 40% do Santos, um número aí alto para o Flamengo como mandante, um número baixo para o Santos como visitante. Olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a ideia é a gente conseguir ver se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo, então substituindo aí os jogadores por uma linha que mostra aí o avanço médio dos jogadores, a gente vê um equilíbrio, né, as duas linhas mais ou menos na mesma distância da linha do meio de campo, que mostra um equilíbrio nessa questão de posicionamento dos jogadores. Para complementar a análise, a gente tem aqui a concentração de jogadas da partida e a gente vê que do total de jogadas da partida o Flamengo conseguiu criar 29% delas no meio de campo contra 20% do Santos, então o Flamengo aí conseguindo se impor mais no meio de campo a princípio, e a gente vê um equilíbrio com uma ligeira superioridade do Santos em termos de construção no campo de ataque, né? 10% das jogadas da partida foram do Santos no seu campo de ataque e 8% das jogadas da partida do Flamengo no seu campo ofensivo. Além disso, a gente tem aqui um gráfico que vai mostrar o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos da partida. A gente vê mais barras vermelhas do que barras brancas, o que mostra que o Flamengo dominou a partida por mais tempo. Mas, considerando aqui que uma intensidade de 100 significa 100%, né, o domínio máximo da equipe mandante e menos 100 o domínio máximo da equipe visitante, na média esse domínio ficou em 1, ou seja, praticamente zero, que mostra um equilíbrio na intensidade do domínio aí ao longo da partida. Então, apesar do Flamengo ter dominado por mais tempo, quando a gente olha para a intensidade média do domínio, ele fica muito próximo de zero, que mostra um equilíbrio entre as equipes. Aqui do lado direito a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender como que esse comportamento das equipes se desdobrou em termos de criação e de finalizações. Então, começando pela expectativa de assistências, essa é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Esse valor foi de 0,42 para o Flamengo, que é um número muito baixo para uma equipe mandante, e 0,52 para o Santos, que é um número aí de mediano para baixo para uma equipe visitante. De qualquer forma, uma leve superioridade para o Santos. Em termos de finalizações, foram 8 do Flamengo, que é um número bem baixo para uma equipe mandante, contra 15 do Santos, um número alto para uma equipe visitante. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que as equipes criaram, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas. A expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols marcados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol. Então, começando pela qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Flamengo marcasse 1,03 gols, né, praticamente um gol, e o Santos 0,58, números baixos aí para as duas equipes. Considerando a qualidade das finalizações, essa expectativa sobe para o Flamengo para 1,53 e para o Santos para 0,80. Ainda assim, números relativamente baixos para as duas equipes, por mais que o Flamengo tenha tido superioridade aí nas duas estatísticas. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma medida do desempenho dos atacantes na partida. Pelo lado do Flamengo, esse valor foi positivo aqui de 0,50, que é um número relativamente alto aí para um mandante, que mostra que os atacantes do Flamengo conseguiram aumentar a expectativa de gols do seu time com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Santos, esse valor foi de 0,22, um número mediano para uma equipe visitante, mas que, por ser positivo, também mostra que os atacantes do Santos conseguiram elevar a expectativa de gols do Santos com base na qualidade das finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados pelas equipes, a gente vai ter uma medida do desempenho dos goleiros. Então, a expectativa era de que o Flamengo marcasse 1,53 gols e marcou um gol, né? 0,53 gols a menos do que o esperado. Então, isso mostra que o goleiro do Santos foi relativamente bem na partida, tomando menos gols do que o esperado. Pelo lado do Santos,
a expectativa era de marcar 0,80 gols e conseguiu marcar 2 gols. Essa diferença de 1,2 positivo mostra aí um desempenho relativamente ruim do goleiro do Flamengo, que tomou 1,2 gols a mais do que o esperado. A gente pode olhar para esses números de uma outra forma aqui nesse gráfico de barras, que vai ajudar a gente a entender o que foi mais determinante na construção do placar de cada uma das equipes. Então, pelo lado do Flamengo, a gente vê que a qualidade das oportunidades gerou uma expectativa de um gol, praticamente. E, considerando a qualidade das finalizações, essa expectativa subiu para 1,5, mas o desempenho do goleiro do Santos anulou boa parte do que o Flamengo conseguiu construir em termos de oportunidades e de qualidade de finalizações, reduzindo, né, esse menos 0,53 aqui. Essa aqui é uma barra que reduz a expectativa de gols do Flamengo, chegando até o 1 gol marcado. Pelo lado do Santos, a gente vai ver que o que mais foi determinante na construção do placar foi o desempenho do goleiro do Flamengo. Então, com base na qualidade das oportunidades, a gente tem essa primeira barra que chega aqui praticamente em meio gol. A gente tem ainda um acréscimozinho com base na qualidade das finalizações, mas a maior barra aqui dessas três é justamente aquela que mede o desempenho do goleiro do Flamengo, que gerou aí 1,2 gols dentro desse placar de 2 gols do Santos. E para finalizar a análise, se a gente olhar para todas essas estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. Então a gente vai ver aqui que, pelo lado do Flamengo, todas as estatísticas com 2 estrelas ou menos, e pelo lado do Santos, a gente tem 2 estatísticas com 4 estrelas, que é o número de gols marcados, e a quantidade de finalizações. As demais estatísticas aqui com 2 estrelas ou menos também. Então, isso mostra, né, de outras análises que a gente já vem fazendo aí, a gente já viu partidas com mais estatísticas dessas, com 4 ou 5 estrelas, tanto para a equipe mandante quanto para a equipe visitante. Então fica aí uma percepção de que a partida não foi muito boa, mas de qualquer forma boa para o Santos aí, que conseguiu uma vitória importante fora de casa. Então, fechamos aí mais uma análise de Flamengo 1, Santos 2. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!